Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. O Evangelho então está em Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. E diz assim para nós: Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: Que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem entre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de atrair, de aturar? Trazei-o a mim. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos. Compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: Creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando, maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: Morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu e ele levantou. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: Por que não podemos expulsá-lo? Ele disse-lhe: Esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante esse trecho do Evangelho, onde um menino estava, possuído pelo demônio, por isso era surdo e mudo, não ouvia nem falava. Os discípulos tentaram fazer com que esse menino fosse liberto e não conseguiram. Até que o pai do menino chega até Jesus, pede, Jesus então faz um diálogo. Poucas vezes Jesus dialoga tanto para fazer uma libertação, Faz um diálogo com o pai e depois expulsa o demônio. Mas nesse diálogo talvez está o centro de tudo, O centro de tudo. Claro que no final é interessante que os discípulos questionam Jesus por que nós não demos conta. Jesus fala: tem alguns demônios, alguns espíritos, alguma espécie de demônio, não se pode expulsar senão pela oração. Mas no diálogo a gente pode ver algumas coisas interessantes. Primeiro, que tem um pai sofrendo. Um pai que vê o seu filho sendo maltratado pelo mal. Quantas famílias hoje sofrem porque tem alguém que ama que está sendo maltratado pelo mal, que está também aí sobre o jugo, escravidão do pecado, do demônio, do vício, da droga, do sexo desregrado, da prostituição. Quantos pais e mães não têm perdido noite de sono porque tem alguém que ama um filho, uma filha, e que vê uma situação parecida com a desse menino. Então, a primeira coisa é que a gente possa se compadecer desses que sofrem. E talvez até encontrar caminhos, porque assim nesse diálogo também o pai do menino diz para Jesus: mas alguns discípulos seus rezaram e não deram conta.
Talvez é o que muito pai e mãe também já aconteceu com eles, né? Já buscaram ajuda ali, acolá, já tentaram tantas e tantas formas de conseguir a libertação do seu filho ou de alguém que ama e não conseguiram. E aí muitos podem estar desesperançados. Então a primeira coisa é o compadecer dessas pessoas. A segunda é dizer para você que passa por situações semelhantes: não perca a esperança. Por mais que talvez você já tentou muitas coisas, assim como esse pai já tinha tentado até os discípulos de Jesus, não perca a esperança. E aí quando ele pede ajuda para Jesus, Jesus diz para ele assim: se você crê, poderá muito mais do que isso. E aí a oração desse pai é linda, porque ele vira e fala assim, olha o que ele fala: creio, vem em auxílio a minha falta de fé. Eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Essa oração é a oração que nós vamos fazer para Jesus hoje. Eu creio, Senhor, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Quantas vezes a nossa falta de fé impedem que a gente alcance milagres, que pessoas que a gente ama alcancem milagres, impedem isso. Então, que a gente possa hoje pedir ao Senhor a graça da fé, o dom da fé, o dom de crer verdadeiramente, de crer no poder, na graça do Senhor. Além de crer no poder, na graça, mas de crer em Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, como aquele que nos conduz. Que o Senhor aumente a nossa fé no dia de hoje. E por fim, destaco a fala de Jesus para os discípulos. Essa espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. Que a gente possa entender também que se a gente não rezar, muitos demônios, muitos, entrarão na nossa vida e na nossa família, na nossa casa. Que possamos também hoje, além da fé, entender que a oração é essencial para a nossa vida, para o nosso caminho, para a nossa história. E falando em oração, quero convidar você a rezar então, a pedir a Deus a fé, o dom da fé, o dom de crer. E também pedir a Deus a perseverança na oração, a graça de rezar sempre. Porque tem gente que reza só quando precisa, tem gente que reza só no desespero. Que possamos rezar sempre. E cada vez que rezarmos, pedimos ao Senhor que renove a nossa fé, que nos dê a fé, uma fé sólida, uma fé viva, uma fé verdadeira. Que Deus possa derramar isso sobre nós no dia de hoje. Eu parei para escutar o Senhor.